Eu sou a Lígia, tenho 35 anos e acabei de presenciar minha mãe zombar do meu suposto estado de solteira na nossa reunião de família. O que ela não sabia é que eu estava felizmente casada havia 3 anos. A aliança de casamento secreta pendia pesada na corrente debaixo da minha blusa, enquanto suas palavras cortavam o ar. Depois de anos de críticas, finalmente decidi que aquele era o momento de revelar minha vida oculta. A foto de família se espatifou no chão quando a verdade veio à tona. Antes de contar como toda a minha família descobriu minha vida secreta, deixe um comentário para eu saber de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre segredos de família e como se defender. Quando criança, meu relacionamento com minha mãe era como andar em ovos espalhados por um chão de mármore perfeitamente polido. A Diana Guimarães era o epítome da perfeição no nosso bairro de classe média. Cada fio do seu cabelo louro estava sempre no lugar, suas roupas passadas com precisão e sua reputação como presidente do clube de golfe local era impecável. Ela não esperava nada menos que a perfeição de sua única filha. Meu pai, o Thomas, era o intermediário entre nós. Sua natureza gentil equilibrava as arestas afiadas da minha mãe. Ele piscava para mim do outro lado da mesa de jantar. Quando a mamãe começava mais uma palestra sobre a postura correta ou a importância de entrar para os clubes certos na escola, ele dizia: "Seja você mesma, Lígia, isso é mais que suficiente." Mas quando eu completei 12 anos, meu pai sofreu um ataque cardíaco repentino, nos deixando, minha mãe e eu, sozinhas na nossa grande casa, com expectativas demais. Depois que meu pai morreu, mamãe apertou seu controle sobre minha vida. Cada boletim escolar era examinado, cada amiga avaliada, cada roupa aprovada ou desaprovada com um olhar crítico. "Lígia, a USP não aceita alunos com notas B+, ela dizia quando eu chegava em casa com algo menos que notas perfeitas. "Lígia, essa saia faz seus quadris parecerem largos", ela comentava enquanto eu experimentava roupas para a escola. Havia sempre algo para melhorar, algo para consertar. Algo que não estava certo em mim. No ensino médio, eu já tinha me tornado uma especialista em antecipar suas críticas. Eu entrei para os clubes certos, mantive uma média de notas alta e namorei garotos de boas famílias que minha mãe aprovava. O Davi Ferreira, filho do ex-sócio do meu pai, era o favorito dela. "Esse garoto tem futuro", ela dizia, sugerindo sutilmente que eu deveria considerá-lo seriamente. O fato de que o Davi tinha a personalidade de um saco de batatas e mãos que se aventuravam demais nunca pareceu influenciar sua avaliação. Os problemas reais começaram quando eu entrei para a faculdade. Mamãe tinha mapeado meu futuro inteiro. Uma educação em uma universidade federal de ponta, um diploma em direito ou medicina e casamento com alguém do nosso círculo social até os 25. Eu frequentei a faculdade como ela desejava, mas escolhi estudar letras em vez de pré-direito. "Poesia não paga as contas, Lígia", ela disse com aquele suspiro de desapontamento que eu tinha aprendido a temer. Quando me formei, a pressão para encontrar o par perfeito se tornou insuportável. Mamãe organizava jantares, convidando os filhos solteiros de suas amigas. O filho da Margarida acabou de se tornar sócio do escritório de advocacia. Ela sussurrava alto o suficiente para todos ouvirem. Ou, "O Tiago acabou de comprar uma casa de veraneio em Paraty. Não é maravilhoso?" Cada pretendente em potencial era exibido para mim como gado premiado em um leilão. Quando eu namorava alguém que escolhia, mamãe encontrava maneiras de sabotar a relação. Ela, acidentalmente, mencionou meu problema de enurese noturna na infância para o Miguel na hora da sobremesa. Ela questionou as perspectivas de carreira do Paulo de forma tão agressiva que ele nunca mais ligou. E quando eu levei o Toninho para casa, um brilhante historiador de arte que conheci na pós-graduação, ela simplesmente o examinou de cima a baixo e disse: "Acho que algumas mulheres não se importam em ser a provedora da casa", efetivamente acabando com aquele relacionamento antes que ele pudesse começar. As comparações com outras filhas eram constantes e cortantes. "Você sabia que a Estefânia ficou noiva de um cirurgião? Ou que a Melissa acabou de ser promovida a vice-presidente na empresa dela e ainda tem tempo para fazer trabalho voluntário no hospital?" A mensagem não dita era sempre clara.
As outras filhas estavam tendo sucesso onde eu estava falhando. Aos 25 anos, eu me sentia sufocada. A pressão constante, a desaprovação, a sensação de que eu nunca conseguiria atingir seus padrões tinham me desgastado. Então, quando surgiu uma oportunidade de emprego em Curitiba, a mais de 500 quilômetros da nossa casa em Florianópolis, eu agarrei a chance. Mamãe ficou furiosa. Fugir não vai te fazer encontrar um marido, Lígia. Ela disse enquanto eu fazia as malas. Você vai acabar sozinha se continuar tomando essas decisões imprudentes. Eu me mudei de qualquer jeito, dizendo a mim mesma que era só por 1 ano ou 2, apenas para ganhar um pouco de independência e perspectiva. A verdade era que, apesar de tudo, eu ainda ansiava por sua aprovação. Cada conquista, cada pequeno sucesso na minha nova vida, eu media com a pergunta: isso finalmente será suficiente para deixar a mamãe orgulhosa? Mas à medida que a distância entre nós crescia, tanto física quanto emocionalmente, eu comecei a respirar mais livremente, a descobrir quem eu era além dos limites de suas expectativas. O que eu não sabia era que 500 quilômetros não seriam suficientes para escapar da sombra de sua desaprovação. Nem percebi que minha busca por independência me levaria ao amor que mudaria tudo. Eu conheci o Ricardo Cardoso exatamente 6 meses depois de me mudar para Curitiba. Era meu primeiro dia na Tech Inovação, uma empresa de software de médio porte onde eu tinha sido contratada como diretora de comunicação. Eu estava perdida no labirinto de corredores idênticos, 10 minutos atrasada para minha primeira reunião, quando literalmente esbarrei nele, derramando meu café por toda sua camisa azul amassada. Me desculpe tanto, eu ofeguei, mortificada, enquanto a mancha escura se espalhava pelo seu peito. Ele olhou para a bagunça, depois para mim com o sorriso mais genuíno que eu já tinha visto. Bem, esta camisa já estava na hora de se aposentar mesmo, ele disse, estendendo a mão. Ricardo Cardoso, engenheiro de software sênior e agora um outdoor de café ambulante. Havia algo imediatamente encantador nele. Ele era alto, com um cabelo escuro bagunçado que parecia que ele tinha esquecido de pentear, óculos que escorregavam pelo nariz e um ar descontraído que contrastava nitidamente com as personalidades de alta sociedade com as quais eu tinha crescido. O Ricardo me mostrou onde era minha reunião e depois se ofereceu para me dar um tour adequado pelo escritório. Aquele tour, de alguma forma, se estendeu para o almoço, onde eu descobri que ele cresceu em uma pequena cidade do interior do Paraná, filho de um professor de ensino médio e uma enfermeira. Ele pagou a faculdade com bolsas de estudo e trabalhos de meio período. E agora, aos 32 anos, ele era respeitado em sua área, mas completamente desinteressado em subir na hierarquia da empresa. Eu só quero construir coisas que ajudem as pessoas, ele disse simplesmente. Os títulos e escritórios de canto nunca me interessaram muito. Eu já conseguia ouvir a avaliação da minha mãe. Sem ambição, sem conexões de família, provavelmente sem conta-poupança. Mas algo sobre a autenticidade dele me atraiu. Nos tornamos amigos, primeiro almoçando juntos na lanchonete do escritório, trocando e-mails sobre projetos de trabalho, ocasionalmente saindo com outros colegas para o happy hour, depois do expediente. Foi durante um desses happy hours, 3 meses depois que nos conhecemos, que eu e Ricardo éramos as últimas pessoas na mesa. Nossa conversa foi do trabalho para livros, para música e para sonhos de infância. Eu contei a ele sobre minha paixão secreta por fotografia, algo que eu tinha abandonado porque mamãe achava que era um hobby, não uma carreira. Ele ouviu com interesse genuíno e então insistiu que fôssemos embora imediatamente para me comprar uma câmera. A vida é curta demais para não fazer o que você ama, mesmo que seja só nos fins de semana, ele disse enquanto saíamos da loja de eletrônicos, segurando uma caixa que continha minha primeira câmera profissional. Naquela noite, enquanto ele me acompanhava até a porta, Ricardo me beijou pela primeira vez. Foi gentil e hesitante, me dando todas as oportunidades para me afastar. Em vez disso, eu me aproximei, sentindo algo se encaixar que eu não sabia que estava faltando. Nosso relacionamento floresceu nos próximos 6 meses. Fizemos trilhas pelas exuberantes florestas ao redor de Curitiba, exploramos pequenas livrarias escondidas em cantos esquecidos da cidade e passamos os domingos chuvosos cozinhando refeições elaboradas no seu pequeno, mas aconchegante apartamento.
O Ricardo encorajou minha fotografia, emoldurando minhas fotos e pendurando-as em suas paredes, mostrando-as orgulhosamente para os amigos que nos visitavam. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia vista por quem eu era, não por quem alguém queria que eu fosse. O Ricardo nunca tentou me mudar ou me moldar em uma versão idealizada de mim mesma. Ele amava minhas peculiaridades, ouvia meus sonhos e me fazia sentir que eu era o suficiente do jeito que eu era. Claro, eu sabia que a fase de lua de mel não duraria para sempre. O verdadeiro teste viria quando o Ricardo conhecesse minha mãe. Eu adiei o máximo possível, dando desculpas sobre agendas ocupadas e momentos ruins. Mas quando mamãe anunciou que visitaria Curitiba para uma conferência, não havia mais como evitar. Passei dias preparando o Ricardo para o que estava por vir. Ela pode ser crítica, eu o avisei. Ela tem ideias muito específicas sobre o tipo de pessoa com quem eu deveria estar. O Ricardo apertou minha mão. Lígia, eu te amo. Sua mãe pode não gostar de mim de primeira, mas eu não vou a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso juntos. O jantar foi o desastre que eu tinha antecipado. Mamãe chegou ao restaurante 15 minutos mais cedo, impecavelmente vestida com um conjunto de grife que fez minha roupa cuidadosamente escolhida parecer desleixada em comparação. Seus olhos se estreitaram levemente quando o Ricardo se levantou para cumprimentá-la, observando sua camisa casual de botão e a falta de gravata. Então, Ricardo, ela começou depois das apresentações mais breves, a Lígia me diz que você trabalha com computadores. Existe muito futuro nisso? Foi o primeiro ataque em o que se tornou um interrogatório de 3 horas. Ela questionou sua educação. Uma faculdade pública? Que pitoresco. Sua família? Professores são tão pouco valorizados, embora eu suponha que isso explique suas expectativas salariais. E seu plano de 5 anos? Então, nenhuma aspiração para a gerência? Que incomum para um homem da sua idade. O Ricardo permaneceu educado ali o tempo todo, respondendo às perguntas dela de forma atenciosa e até tentando encontrar um ponto em comum. Mas mamãe não estava interessada em ponto em comum. Ela estava fazendo uma avaliação. E era claro pelos seus sorrisos tensos e perguntas capciosas que o Ricardo estava falhando espetacularmente. Na hora da sobremesa, eu estava segurando as lágrimas de humilhação. Quando o Ricardo se desculpou para ir ao banheiro, mamãe se inclinou sobre a mesa. Querida, ele parece legal o suficiente para um relacionamento casual. Mas com certeza você não pode estar falando sério sobre ele. Ele não tem conexões, nenhuma ambição real. Você estará sustentando-o em 5 anos. Anote minhas palavras. Quando o Ricardo voltou, ela mudou de tática, contando a ele histórias sobre os homens adequados do nosso círculo social em Florianópolis. O Guilherme acabou de se tornar sócio júnior na empresa do pai dele, ela disse, sorrindo para mim de forma significativa. Ele sempre pergunta por você, Lígia. Mais tarde naquela noite, depois que mamãe voltou para o hotel, Ricardo me segurou enquanto eu chorava. Me desculpe tanto, eu continuava dizendo. Ela foi horrível com você. Ei, ele disse gentilmente, limpando minhas lágrimas com o polegar. Eu não me apaixonei pela sua mãe. Eu me apaixonei por você. E se ela precisar de um tempo para gostar de mim, tudo bem. Temos tempo. Mas à medida que os meses passavam, ficou claro que mamãe não tinha intenção de gostar do Ricardo. Ela começou a ligar com mais frequência, sempre com notícias sobre alguém de Florianópolis que estava noivando, sendo promovido ou comprando propriedades. A vida está seguindo sem você, Lígia, ela dizia. Não desperdice sua juventude em relacionamentos sem futuro. O Ricardo nunca reclamou, mas eu podia ver o preço que isso estava cobrando dele. A forma como seu sorriso desaparecia quando meu telefone tocava e o nome da mamãe aparecia na tela. A resignação silenciosa em seus olhos quando eu cancelava nossos planos, porque mamãe de repente tinha decidido nos visitar. Apesar de tudo, ele permaneceu paciente, amoroso e solidário. E eu me apaixonava por ele cada dia mais, mesmo enquanto me preocupava com o que o futuro nos reservava. 6 meses depois do meu relacionamento com o Ricardo, a interferência da mamãe mudou de comentários passivo-agressivos para sabotagem ativa. Começou com o que ela chamou de uma pequena surpresa. Ela tinha combinado para que o João Pedro Carvalho, o filho de uma amiga e um banqueiro de investimentos recém-divorciado, estivesse acidentalmente em Curitiba durante sua próxima visita. Eu pensei que poderíamos todos jantar juntos, ela disse inocentemente ao telefone.
O João Pedro está hospedado no Hotel 5 estrelas para uma conferência, e ele se lembrou de como vocês dois se deram bem na festa de Natal da família. Eu não tinha nenhuma lembrança de ter conhecido o João Pedro Carvalho. Mas isso não impediu mamãe de orquestrar um jantar estranho, onde ela praticamente me empurrou para o colo dele, enquanto o Ricardo assistia em silêncio atordoado. João Pedro, para seu crédito, parecia tão desconfortável quanto eu, especialmente quando mamãe começou a listar minhas conquistas como se estivesse lendo um currículo. A Lígia se formou com louvor na faculdade. Ela disse a João Pedro, ignorando completamente a presença de Ricardo. Ela poderia ter feito pós-graduação em Direito, mas decidiu explorar suas opções primeiro. Que pena. Mas nunca é tarde para voltar, não é? Depois daquele jantar, a represa se abriu. De repente, mamãe estava me conectando com todos os solteiros que por acaso passavam por Curitiba. Havia o Marcelo, o neurocirurgião, que participava de uma conferência médica. O Cristiano, o gerente de fundo de investimento, que expandia suas operações, e o Tiago, o advogado recém-transferido, cuja mãe por acaso era a ex-colega de quarto da mamãe na universidade. Os telefonemas se tornaram mais frequentes e mais diretos. Lígia, querida, eu só estou preocupada com o seu futuro, ela dizia. Você está chegando aos 30 anos, você realmente quer desperdiçar esses anos cruciais com alguém que nunca vai se encaixar no nosso mundo? O Ricardo é o meu mundo agora, mãe. Eu a confrontava apenas para ser recebida com um suspiro pesado. Você sempre foi teimosa, exatamente como seu pai. Veja como isso terminou para ele. Trabalhando até a morte em um emprego que nunca o apreciou. Aquele comentário, trazendo meu pai para a discussão, quebrou algo dentro de mim. Não fale do papai desse jeito, eu disse, minha voz tremendo. Ele era feliz. Ele amava o trabalho e a vida dele. Nem tudo é sobre status e conexões. Claramente, o Ricardo tem enchido sua cabeça com essa bobagem boêmia, ela respondeu friamente. Seu pai poderia ter sido muito mais se tivesse me ouvido. Eu não vou ficar parada assistindo você cometer os mesmos erros. A tensão atingiu um ponto de ruptura durante a reunião anual de família na casa de campo da minha tia Patrícia. Mamãe tinha insistido que eu fosse sozinha, alegando que era só para a família. Mas eu sabia que era porque ela não queria apresentar o Ricardo à família estendida. Contra meu bom senso, eu concordei, não querendo causar uma cena. Eu deveria ter sabido que ela tinha segundas intenções. Ela tinha convidado o Bruno Almeida, o filho recém-divorciado de uma amiga da faculdade, que aparentemente estava procurando uma moça legal para se estabelecer. O Bruno era bonito de uma forma genérica, com cabelo perfeitamente arrumado e um bronzeado de clube de tênis. Ele também era arrogante, condescendente e não conseguia parar de falar do seu carro esportivo. Durante o jantar, mamãe bateu a colher na taça para chamar a atenção de todos. Eu tenho um pequeno anúncio, ela disse, sorrindo amplamente. O Bruno acabou de se tornar sócio na empresa e ele se ofereceu generosamente para dar a Lígia alguns conselhos de carreira. Não é maravilhoso? Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou. Quem sabe, talvez ele a convença a voltar para a nossa cidade, para onde ela pertence. A mesa inteira se virou para me olhar, com sorrisos de expectativa em seus rostos. Eu me senti encurralada, como um animal. Na verdade, eu disse, tentando manter minha voz firme, eu estou muito feliz com meu trabalho em Curitiba e estou em um relacionamento sério. O sorriso da mamãe congelou. A Lígia está sendo modesta. Este pequeno emprego de marketing é apenas um trampolim, não é, querida? E quanto a esse garoto que ela está vendo, bem, romances de verão são tão agradáveis, mas o inverno está chegando. A mesa explodiu em risadas enquanto meu rosto queimava de humilhação. Mais tarde, enquanto o Bruno me encurralava na varanda com propostas veladas disfarçadas de oportunidades de carreira, eu mandei uma mensagem para o Ricardo. Não aguento mais. Você pode vir me buscar? 3 horas depois, o carro modesto de Ricardo parou na entrada circular da mansão, à beira do lago da minha tia. O olhar no rosto da mamãe, quando eu o apresentei a todos e anunciei que estávamos indo embora juntos, foi uma mistura de choque, raiva e constrangimento. Você está fazendo uma cena, Lígia? Ela sibilou enquanto eu pegava minhas coisas. Não, mãe, você tem feito uma cena desde o dia em que eu te apresentei o Ricardo. Eu respondi alto o suficiente para os parentes próximos ouvirem. A viagem de volta para Curitiba foi tensa.
Pela primeira vez desde que estávamos juntos, o Ricardo não tentou amenizar as coisas ou procurar o lado bom. Eu não posso continuar fazendo isso, Lígia. Ele disse finalmente, seus nós dos dedos brancos no volante. Eu te amo, mas sua mãe nunca vai me aceitar. E eu não posso passar o resto das nossas vidas sendo tratado como se eu não fosse bom o suficiente. Você está terminando comigo? Eu perguntei, meu coração acelerado. Ele suspirou profundamente. Não, eu estou pedindo para você fazer uma escolha. Ou nós encontramos uma maneira de estabelecer limites com a sua mãe, ou este relacionamento não vai sobreviver. As próximas semanas foram algumas das mais difíceis da minha vida. Eu tentei explicar à mamãe que o comportamento dela estava prejudicando meu relacionamento, mas ela descartou minhas preocupações. Se seu relacionamento não pode suportar a preocupação natural de uma mãe, então ele não é forte o suficiente para começar, ela disse. Enquanto isso, as tensões com o Ricardo continuavam a crescer. Começamos a discutir sobre pequenas coisas, a pressão da minha família, lançando uma sombra sobre nosso relacionamento antes tão fácil. Eu acordava no meio da noite, chorando silenciosamente, enquanto Ricardo dormia ao meu lado, dividida entre as duas pessoas que eu mais amava no mundo. O ponto de ruptura veio quando mamãe apareceu sem avisar no meu apartamento em um domingo de manhã. Eu e Ricardo estávamos desfrutando de um café da manhã tranquilo quando a campainha tocou. Lá estava mamãe, com uma mala de grife na mão, anunciando que tinha decidido passar um tempo de qualidade comigo. Durante a próxima semana, ela dominou todas as conversas, criticou tudo, desde a decoração do meu apartamento até meu desempenho no trabalho, e tornou impossível para mim e Ricardo termos qualquer tempo sozinhos. Quando o Ricardo sugeriu que todos nós fôssemos jantar para esclarecer as coisas, mamãe recusou, alegando que tinha uma dor de cabeça, apenas para ligar 1 hora depois, pedindo para eu ir para casa porque ela estava se sentindo sozinha. Depois que mamãe finalmente foi embora, eu e Ricardo tivemos a maior briga do nosso relacionamento. Ela nunca vai parar, Lígia, ele disse, andando pela nossa pequena sala. Ela vai continuar interferindo até conseguir o que quer, que é que nós terminemos. O que eu devo fazer? Eu chorei. Ela é a minha mãe. E eu quero ser o seu marido. Ele gritou de volta, e então parou abruptamente, parecendo tão surpreso com as palavras quanto eu. No silêncio atordoado que se seguiu, nós dois percebemos que tínhamos chegado a um momento decisivo. Algo tinha que mudar. Ou nós nos perderíamos. Nenhum de nós sabia então o quão dramática essa mudança seria, ou como ela alteraria o curso de ambas as nossas vidas para sempre. 2 meses depois da nossa briga, eu e Ricardo fizemos uma viagem de fim de semana para a Ilha do Mel. A tensão com a minha mãe tinha criado uma pressão entre nós, da qual estávamos ansiosos para escapar, mesmo que por apenas alguns dias. Ficamos em uma pequena pousada com vista para a água, passamos nossos dias fazendo trilhas pelas florestas e nossas noites assistindo ao pôr do sol pintar o céu com laranjas e rosas brilhantes. Na nossa segunda noite, o Ricardo sugeriu uma caminhada na praia depois do jantar. A lua estava cheia, lançando um caminho prateado sobre a água escura. Nós caminhamos de mãos dadas, o único som sendo o suave barulho das ondas contra a costa e o grito distante das gaivotas. Você se lembra da primeira vez que fomos ao litoral? O Ricardo perguntou, parando para pegar uma pedra lisa e fazê-la quicar sobre a água. Eu sorri com a memória. Você tentou me impressionar com suas habilidades de surf e acabou com o nariz sangrando. Ele riu. Não foi meu melhor momento, mas você cuidou de mim. E foi aí que eu soube. Soube o quê? Que você era a pessoa de quem eu queria cuidar e ser cuidado pelo resto da minha vida. Antes que eu pudesse responder, Ricardo se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia um anel com um diamante modesto rodeado por pequenas safiras que combinavam com a cor do mar atrás dele. Lígia Guimarães, eu te amo desde o momento em que você derramou café na minha camisa favorita. Eu amo seu coração gentil, sua força tranquila, sua determinação para ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas tornam isso difícil. Ele respirou fundo. Eu sei que as coisas têm sido difíceis com a sua família, mas eu prometo ficar ao seu lado em tudo o que vier a seguir. Você quer se casar comigo? Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu balançava a cabeça, incapaz de falar. Quando ele colocou o anel no meu dedo, pareceu certo de uma forma que poucas coisas na minha vida já tinham parecido.
Passamos o resto da noite fazendo planos, sonhando com nosso futuro juntos, evitando deliberadamente o elefante na sala, como minha mãe reagiria. A realidade voltou com força no momento em que retornamos a Curitiba. O peso do que estava por vir se instalou nos meus ombros como um fardo físico. Eu sabia que tinha que contar à minha mãe sobre o noivado e sabia que não correria bem. Depois de 3 dias adiando, finalmente liguei para ela em uma quarta-feira à noite. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Lígia, querida, que surpresa boa! Ela respondeu, sua voz calorosa pela primeira vez. Eu estava mesmo, pensando em você. A filha da Patrícia acabou de ficar noiva de um garoto maravilhoso da Tijuca. A família dele é dona daquela editora, sabe qual é? Eu respirei fundo. Mãe, eu também tenho uma notícia. O Ricardo me pediu em casamento e eu disse sim. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu pensei que a ligação tinha caído. Então veio a voz dela, fria e controlada. Entendi. E quando isso aconteceu? No fim de semana passado, nós fomos para a Ilha do Mel. E vocês já marcaram uma data? Ela me interrompeu. Ainda não. Nós estávamos pensando talvez na próxima primavera ou algo assim. Ainda há tempo para reconsiderar, ela cortou novamente. Querida, noivados terminam o tempo todo. Ninguém vai pensar mal de você. Eu agarrei o telefone com mais força. Mãe, eu não vou terminar o noivado. Eu amo o Ricardo e nós vamos nos casar. Lígia Guimarães, ela disse, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Você não pode estar falando sério em se casar com esse Zé Ninguém. E seu futuro? E os filhos? Você quer que eles cresçam sem as vantagens que você teve? O Ricardo não é um Zé Ninguém, eu disse, sentindo minha raiva aumentar. Ele é brilhante, gentil e me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Isso é uma indireta para mim? Ela perguntou bruscamente. Depois de tudo o que eu fiz por você? Eu sempre quis apenas o que é melhor para você? Não, mãe. Você sempre quis apenas o que você acha que é melhor para mim. Existe uma diferença. A conversa desandou a partir daí. Mamãe alternou entre a fúria gelada e a manipulação chorosa, dizendo que eu estava jogando meu futuro fora, que eu me arrependeria dessa decisão, que eu estava partindo o coração dela. Seu pai ficaria tão desapontado, ela disse, desferindo o golpe mais cruel que ela podia pensar. Papai teria amado o Ricardo, eu rebati, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele teria visto que homem bom ele é. Bem, seu pai não está aqui, está? E eu estou te dizendo que isso é um erro. Se você se casar com esse homem, Lígia, não espere que eu esteja lá. Na verdade, não espere que eu esteja na sua vida de forma alguma. Suas palavras finais me deixaram gelada. Se você o escolher em vez da sua família, Lígia, nunca mais me chame de mãe. A linha ficou muda e eu desabei no chão, soluçando incontrolavelmente. Foi assim que o Ricardo me encontrou 1 hora depois, quando ele chegou do trabalho. Ele me segurou enquanto eu contava tudo em meio a soluços. Ela disse que ia me desertar, Ricardo. Ela disse para eu não chamá-la de mãe nunca mais. O rosto de Ricardo estava sombrio, mas sua voz era gentil. Lígia, eu te amo mais do que tudo, mas preciso que você tenha certeza. Se você quiser cancelar o noivado, eu vou entender. Eu olhei para ele através dos olhos inchados. É isso que você quer? Não, ele disse firmemente. Eu quero casar com você. Eu quero que nós construamos uma vida juntos, mas não quero ser o motivo de você perder sua família. Eu pensei sobre o ultimato da minha mãe, sobre sua crítica constante e manipulação, sobre a forma como ela nunca aceitou as escolhas que eu fiz para mim mesma. Então eu pensei sobre Ricardo, que tinha me amado e me apoiado incondicionalmente, que nunca tinha tentado me mudar ou me moldar em alguém que eu não era. Você não é o motivo, eu disse finalmente. Ela é. Eu não vou cancelar o noivado, Ricardo. Eu quero casar com você. Mas o quê? Eu respirei fundo, a semente de uma ideia se formando. Mas eu não acho que consigo enfrentar um grande casamento com ela. Não estando lá, ou pior, com ela lá, deixando todo mundo miserável. O que você acha de fugir, só nós dois, para um lugar bonito, sem todo o drama? Ricardo estudou meu rosto cuidadosamente. Você tem certeza de que é isso que você quer? Não apenas para evitar sua mãe, mas o que você realmente quer
para o nosso casamento? Eu balancei a cabeça, sentindo uma estranha sensação de alívio me invadir. Sim, só nós dois fazendo promessas um para o outro. Isso é tudo o que importa para mim. 2 semanas depois, nós nos casamos em uma pequena cerimônia na mesma praia onde Ricardo tinha me pedido em casamento. Os pais dele estavam lá, junto com sua irmã e o marido dela, e minhas 2 amigas mais próximas de Curitiba. Foi simples, íntimo e perfeito em todos os sentidos, exceto pelo espaço vazio onde minha família deveria estar. Enquanto nós trocávamos votos, com o som das ondas quebrando atrás de nós, eu fiz outra promessa silenciosa a mim mesma. Eu não deixaria a ausência da minha mãe manchar este dia ou nosso futuro juntos. Eu estava escolhendo a felicidade, escolhendo o amor, escolhendo o Ricardo. Foi a decisão mais difícil que eu já tinha tomado. Mas estando ali, olhando nos olhos do homem que me amava completamente, eu sabia que era a decisão certa. O que eu não sabia, então, é que essa decisão colocaria em movimento uma cadeia de eventos que me forçaria a viver uma vida dupla nos próximos 3 anos. Uma vida de segredos e omissões que eventualmente colidiria da maneira mais dramática possível. Nossa lua de mel foi uma semana em uma pequena cidade litorânea no interior de Santa Catarina, não muito longe de onde o Ricardo cresceu. Ficamos em uma pousada charmosa, passamos nossos dias explorando piscinas naturais e trilhas na costa e nossas noites planejando nosso futuro juntos. Durante aquela semana perfeita, eu não pensei na minha mãe ou na família que eu tinha deixado para trás. Éramos só eu e Ricardo, começando nossa vida juntos. A realidade retornou quando voltamos para Curitiba. Minha mãe tinha ligado 2 vezes durante a nossa lua de mel, deixando mensagens como se nada tivesse acontecido. Lígia, querida, me ligue de volta quando puder. A Sônia está organizando um evento de caridade no mês que vem e eu pensei que você talvez quisesse vir. O filho dela, o Gustavo, acabou de terminar a residência em medicina. Eu ouvi as mensagens dela com uma mistura de tristeza e descrença. Era como se ela tivesse apagado completamente nossa última conversa de sua memória, junto com o meu noivado com o Ricardo. Quando finalmente liguei de volta, evitei cuidadosamente qualquer menção ao casamento. Eu não vou conseguir ir ao evento da Sônia, eu disse. O trabalho está muito corrido agora. Sempre eu trabalho com você, ela suspirou. Bem, quando você vai vir me visitar então? Já faz meses. Isso começou o capítulo mais estranho da minha vida. Eu mantive contato com a minha mãe através de ligações telefônicas cuidadosamente coreografadas e visitas ocasionais, durante as quais eu tirava minha aliança de casamento e a colocava em uma corrente no pescoço, escondida debaixo da roupa. O Ricardo nunca vinha comigo nessas viagens, entendendo que era mais fácil assim, embora eu pudesse ver a mágoa em seus olhos cada vez que eu fazia as malas. Quando a mamãe visitava Curitiba, o que felizmente era raro, eu me mudava temporariamente para meu antigo apartamento, que nós tínhamos mantido especificamente para essa finalidade. Ricardo ficava com amigos até ela ir embora. O apartamento era mantido como se eu ainda morasse sozinha lá, com uma única escova de dente no banheiro e nenhuma roupa masculina à vista. Este lugar poderia usar um toque masculino, mamãe frequentemente comentava, olhando para a decoração propositalmente escassa. Talvez se você passasse mais tempo em casa em vez de naquele escritório, você pudesse realmente conhecer alguém. Eu sorria tensa e mudava de assunto. O peso da minha vida secreta ficava mais pesado a cada mentira. Enquanto isso, eu e Ricardo construímos nossa vida real juntos, em uma casa aconchegante que compramos em um bairro tranquilo ao norte da cidade. Tinha um pequeno jardim onde o Ricardo plantava vegetais e um quarto de hóspedes que nós conversávamos sobre transformar em um berçário um dia. Fizemos amizade com nossos vizinhos, entramos para um clube do livro local e nos acomodamos nas rotinas confortáveis da vida de casados. Minha carreira na Tec Inovação floresceu. Eu fui promovida a diretora sênior de comunicação.
liderando uma equipe de 5 pessoas e supervisionando todos os esforços de relações públicas da empresa. O Ricardo continuou a se destacar em sua função também, desenvolvendo softwares que ganharam reconhecimento em toda a indústria. Cada sucesso, cada momento feliz era sombreado pelo conhecimento de que eu estava escondendo metade da minha vida da minha mãe. Houve momentos em que eu quase contei a verdade a ela, quando o peso da enganação se tornou quase insuportável. Mas então ela fazia algum comentário cortante sobre o Ricardo ou minhas escolhas de carreira, e eu me lembrava por que eu tinha tomado essa decisão em primeiro lugar. Nosso segundo aniversário coincidiu com uma notícia inesperada. Eu estava grávida. Eu e Ricardo estávamos tentando há alguns meses, mas a realidade ainda me tirou o fôlego. Enquanto a médica confirmava o que o teste de farmácia já tinha sugerido, Ricardo apertou minha mão com tanta força que eu pensei que ele poderia quebrá-la. Seu rosto, uma mistura de alegria e descrença. Nós vamos ser pais. Ele sussurrou enquanto saíamos do consultório, uma mão protetora em minha barriga ainda plana. A gravidez trouxe nossa vida dupla para o primeiro plano. Como eu poderia esconder uma criança da minha mãe? Eu fingiria ser mãe solteira? Eu continuaria com a elaborada farsa agora com um bebê envolvido? As perguntas giravam na minha mente enquanto meu corpo mudava e nosso bebê crescia. Nós descobrimos que teríamos uma menina durante a ultrassonografia de 20 semanas. O Ricardo chorou quando a técnica apontou para a tela e disse: "Parabéns, é uma menina." Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama discutindo nomes, a realidade do que eu estava fazendo me atingiu com força total. Minha mãe nem sabe que vai ser avó. Eu disse, com lágrimas enchendo meus olhos. Que tipo de pessoa isso me faz ser? Ricardo me segurou perto. Faz de você alguém que teve que fazer uma escolha impossível. Você fez o que tinha que fazer para proteger a si mesma e a nossa família. Isso não faz de você uma pessoa ruim. A Alice Lima Cardoso nasceu em uma terça-feira chuvosa em outubro, com 3 quilos e 600 gramas de bebê perfeita, com o cabelo escuro de Ricardo e meus olhos verdes. Ao segurá-la pela primeira vez, eu senti um amor tão feroz e protetor que me tirou o fôlego. Eu também senti um senso renovado de luto pelo que minha mãe estava perdendo e o que a Alice perderia por não conhecer sua avó. Eu mandei uma mensagem de texto para a mamãe no dia seguinte ao nascimento de Alice. Uma mensagem cuidadosamente redigida que não fazia menção a Ricardo ou ao casamento. "Mãe, eu tenho uma notícia. Você é avó. Eu tive uma menina ontem, Alice. Nós duas estamos bem." A resposta dela veio horas depois, uma enxurrada de perguntas chocadas e julgamento mal disfarçado. "Um bebê, Lígia? O que você está falando?" "Bebê de quem? Você está me dizendo que teve um filho fora do casamento? Quem é o pai? Por que eu só estou sabendo disso agora?" Eu não atendi suas ligações por 3 dias, usando a desculpa da recuperação e dos cuidados com a recém-nascida para evitar a conversa que eu sabia que estava por vir. Quando eu finalmente falei com ela, dei a versão editada da verdade. "Sim, eu tive um bebê. Não, eu não estou em um relacionamento com meu pai." Tecnicamente verdade, já que eu estava em um casamento, não apenas em um relacionamento. Sim, eu estava planejando criá-la sozinha, com o apoio do meu marido. O que eu não mencionei, mamãe ficou previsivelmente horrorizada. Isso é o que acontece quando você se muda para o outro lado do país, longe da sua família e de influências adequadas. Ela disse, sua voz fria de desaprovação. Eu sabia que Curitiba a levaria para o caminho da desgraça. "Bem, você fez sua cama, Lígia. Suponho que agora você vai ter que se deitar nela." Ela não pediu para visitar, e eu não a convidei. Em vez disso, ela enviou uma cesta de presente impessoal, com roupas de bebê caras, e um cartão assinado "Avó", em vez de qualquer mensagem pessoal. Ela ficou sem ser aberta no nosso corredor por dias, um símbolo do abismo entre nós. À medida que Alice crescia, de recém-nascida para bebê e para criança, o peso da nossa vida secreta se tornava cada vez mais difícil de suportar. Os pais de Ricardo visitavam regularmente, babando em sua neta e enchendo nossa casa de riso e amor. O meu lado da família permanecia uma ausência conspícua, explicada aos amigos com referências vagas a dinâmicas familiares complicadas. A logística de manter nossa farsa se tornou mais desafiadora. Quando mamãe ocasionalmente visitava Curitiba,
As mudanças temporárias de volta para o meu antigo apartamento agora incluíam embalar não apenas minhas coisas, mas todas as evidências de Alice também. Eu dizia à mamãe que Alice estava ficando com uma amiga por alguns dias ou que ela estava com o pai para a visitação. As mentiras se acumulavam sobre mentiras, criando uma torre precária que eu sabia que não poderia se sustentar para sempre. Cada engano exigia outro para apoiá-lo, até que eu mal consegui acompanhar o que tinha dito a quem. O estresse começou a aparecer no meu relacionamento com Ricardo, nas olheiras debaixo dos meus olhos, na forma como eu às vezes me pegava olhando para Alice e me perguntando se eu estava ensinando a ela que estava tudo bem em esconder quem você realmente é. Quando Alice completou 2 anos, eu estava exausta com a vida dupla. Eu e Ricardo tínhamos começado a discutir se era hora de contar a verdade à minha mãe, de parar de viver nas sombras, independentemente das consequências. Mas cada vez que eu criava coragem, algo acontecia para me lembrar por que eu tinha feito essa escolha em primeiro lugar. Um comentário cortante da mamãe sobre maternidade solteira. Uma pergunta incisiva sobre quando eu ia colocar minha vida nos trilhos e encontrar um pai adequado para Alice. À medida que o 3º aniversário de Alice se aproximava e meu aniversário de 35 anos surgia no horizonte, o convite para a reunião anual de família chegou ao meu e-mail. Este ano seria na casa da minha mãe, uma apresentação obrigatória que eu sabia que não podia evitar sem levantar suspeitas. Mal sabia eu que esta reunião seria o catalisador que finalmente faria meus 2 mundos colidirem, me forçando a confrontar a verdade que eu tinha escondido por 3 longos anos. Eu cheguei à casa da minha mãe em Florianópolis em uma tarde de sexta-feira em junho, sozinha como sempre. Alice e Ricardo tinham permanecido em Curitiba, uma separação que parecia mais dolorosa do que nunca. Mamãe me cumprimentou na porta com beijos no ar e um olhar crítico. "Querida, você parece cansada", ela disse, me levando para o hall de entrada. "Essa criança ainda está te mantendo acordada à noite? Aos 3 anos, ela realmente deveria dormir a noite toda." "A Alice dorme bem, mãe", eu respondi, colocando minha mala no chão. O trabalho que tem sido corrido. A casa estava impecável como sempre, cada superfície brilhando, flores frescas arranjadas em vasos de cristal, fotos de família alinhadas no corredor, retratos cuidadosamente selecionados de uma vida que existia apenas na mente da minha mãe. Lá estava eu, com meu capelo e beca de formatura, entre mamãe e papai, o braço dele ao redor dos meus ombros, seu sorriso orgulhoso e genuíno. Lá estava mamãe em algum evento de caridade, elegante em traje de gala preto. Conspicuamente ausentes estavam quaisquer fotos de Alice, minha própria filha, relegada a um segredo que não se encaixava na narrativa de nossa família perfeita. A reunião começou oficialmente naquela noite, com um jantar para a família imediata. Os parentes estendidos chegando no dia seguinte. A tia Patrícia estava lá com seu marido, o Roberto, meus primos a Jéssica e o Mateus com seus cônjuges, e meu tio João, o irmão mais novo do meu pai, que tinha vindo de Belo Horizonte. O jantar foi um evento formal, servido na sala de jantar que eu sempre achei intimidante quando criança. Mamãe tinha preparado seu famoso rosbife, um prato que ela reservava para ocasiões especiais, e a conversa fluía junto com o vinho caro que Roberto tinha trazido. "Então, Lígia", a tia Patrícia começou enquanto passávamos para a sobremesa. "Como é a vida de mãe solteira? Deve ser tão difícil gerenciar tudo sozinha." Eu senti minhas bochechas corarem. "Às vezes é desafiador, mas estamos bem." "E o pai?" O tio João perguntou sempre direto. "Ele está presente de alguma forma?" Antes que eu pudesse responder, mamãe interveio suavemente. "A Lígia prefere não discutir essa situação, João. Algumas decisões, uma vez tomadas, é melhor deixar no passado." A forma como ela disse, com aquela leve ponta na voz, deixou claro o que ela pensava da minha situação. Eu segurei meu garfo com força, lutando contra o desejo de contar a verdade a todos ali mesmo. A noite prosseguiu com mais escavações sutis e perguntas investigativas disfarçadas de preocupação. Quando eu me recolhi para meu antigo quarto, estava emocionalmente exausta. Eu liguei para o Ricardo, falando em tons baixos, mesmo que minha porta estivesse fechada. "Não sei se consigo fazer isso por mais 2 dias.
Eu confessei, encolhida na minha cama de infância. Mamãe continua fazendo esses comentários e todo mundo olha para mim como se eu fosse um exemplo de alerta. Então conte a eles. O Ricardo disse, simplesmente. Conte a eles a verdade, Lígia, ou volte para casa. Você não precisa ficar aí e aguentar isso. Eu suspirei, olhando ao redor do quarto que tinha sido meu santuário, e agora parecia um museu para uma pessoa que eu não era mais. Eu não posso simplesmente ir embora. Isso só pioraria as coisas e eu não estou pronta para contar ainda. Preciso encontrar o momento certo. O dia seguinte trouxe a chegada da família estendida. Primos, primos de segundo grau e tias-avós. Enchendo a casa de barulho e atividade. Eu me movi pela multidão, respondendo as mesmas perguntas sobre Curitiba, trabalho e Alice, navegando cuidadosamente em torno de qualquer menção à minha vida pessoal. Foi durante o jantar formal daquela noite que tudo veio à tona. Mamãe tinha me sentado entre minha prima Raquel, que recentemente se tornou sócia em seu escritório de advocacia, e a tia-avó Maria, que tinha o hábito de dar conselhos de vida não solicitados. A mesa estava lindamente posta, velas tremulando em castiçais de prata, a louça e o cristal bons retirados para a ocasião. Mamãe se levantou na cabeceira da mesa, erguendo sua taça para um brinde. A família, ela disse, sorrindo benevolamente para os parentes reunidos. A coisa mais importante na vida. Murmúrios de concordância ecoaram pela mesa enquanto todos bebiam. Então mamãe continuou. E há novos começos. A Jéssica e o Mateus estão esperando seu primeiro filho em dezembro, me tornando uma tia-avó finalmente. Congratulações explodiram enquanto Jéssica corava de felicidade, seu marido apertando a mão dela. Eu senti uma pontada de dor pensando em Alice, que já tinha 3 anos e nunca tinha sido reconhecida dessa forma por sua própria avó. E claro, mamãe acrescentou, seu olhar deslizando para mim. Continuamos a esperar que a Lígia encontre seu caminho, com 35 e ainda solteira. Mas como dizem, nunca é tarde demais. Risadas ecoaram pela mesa, condescendentes e ligeiramente piedosas. Eu fiquei paralisada, com a taça de vinho na metade do caminho até os lábios, enquanto mamãe continuava. Embora talvez seja a hora de aceitar que algumas mulheres são simplesmente feitas para o sucesso profissional em vez da vida familiar. Nem todo mundo pode ter tudo, afinal. Na verdade, mãe, eu me ouvi dizer, minha voz clara e firme, apesar do meu coração batendo forte, eu não sou solteira. A mesa caiu em silêncio, todos os olhos se voltando para mim. O sorriso da mamãe permaneceu fixo, embora seus olhos se estreitassem levemente. Querida, do que você está falando? Você tem guardado segredos da sua mãe? Ali estava, a abertura perfeita, entregue com doçura suficiente para mascarar a acusação por baixo. Algo estalou dentro de mim. 3 anos de mentiras e falsidade e ressentimento oculto finalmente se libertando. Sim, eu tenho, eu disse, colocando minha taça com cuidado. Eu sou casada há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sorriso da mamãe congelou, seu rosto uma máscara de confusão e descrença. O que você está dizendo, Lígia? Isso não tem graça. Não é uma piada, mãe. Eu me casei com o Ricardo Cardoso há 3 anos. O mesmo Ricardo que você disse que não era bom o suficiente para mim. O mesmo Ricardo que é o pai da Alice e meu marido. Ao redor da mesa, os parentes trocaram olhares chocados. A mão da tia Patrícia voou para a boca. O tio João soltou um assobio baixo. Isso não é possível, mamãe disse, sua voz aumentando levemente. Você teria me contado, você não teria escondido algo assim da sua própria mãe. Eu ri, um som sem humor. Não esconderia. Você me disse que se eu me casasse com ele, eu nunca mais deveria chamá-la de mãe. Você me deu um ultimato e eu fiz minha escolha. Eu nunca disse isso, ela protestou, olhando ao redor da mesa por apoio. Ali já está exagerando. Tivemos um desentendimento sobre o namorado dela. É só isso. Marido, eu corrigi. E você disse que se eu o escolhesse em vez da minha família, para não chamá-la de mãe nunca mais. Então eu fiz o que você pediu. Eu nunca te contei que me casei. Eu nunca te contei que Ricardo é o pai da Alice. Eu nunca te contei sobre nossa casa, ou nossa vida juntos, ou nada disso. A mão da mamãe tremeu quando ela pegou a pequena bolsa ao lado de seu prato.
Ela abriu, tirando uma foto emoldurada de prata. Ela sempre carregava um retrato de família tirado na minha formatura. Esta é a nossa família, ela disse, segurando-a como evidência em um julgamento. Só nós. Isso foi há 10 anos, mãe. Esta é a nossa família agora. Eu tirei meu celular, abrindo em uma foto recente de Ricardo, Alice e eu no parque. Nossos rostos próximos, sorrindo sob a luz do sol. Eu a estendi para ela. Mamãe a encarou por um longo momento. Então, de repente, o quadro escorregou dos seus dedos, caindo na mesa e espalhando cacos de vidro pela toalha de mesa branca e impecável. Você mentiu para mim, ela sussurrou, seu rosto pálido. Por 3 anos você mentiu na minha cara. Sim, eu admiti. Eu menti porque você não me deu escolha. Você me fez escolher entre o homem que eu amo e minha mãe, e isso partiu meu coração. Mas eu escolhi o Ricardo, e foi a escolha certa. Ele me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Mamãe se afastou da mesa abruptamente, sua cadeira arranhando alto contra o piso de madeira. Acho que você deveria ir embora, ela disse, sua voz tremendo de raiva ou mágoa. Ou os dois. Se a nossa família significa tão pouco para você que você nos enganaria dessa forma, então talvez você não pertença aqui, afinal. Eu me levantei lentamente, olhando para os rostos chocados dos meus parentes. Eu sinto muito por vocês terem descoberto dessa forma, eu disse a eles. Eu nunca quis mentir para nenhum de vocês, mas a mamãe tornou impossível para mim dizer a verdade. Enquanto eu me virava para sair, o tio João se manifestou. Diana, isso é ridículo. Ela é sua filha. Você realmente vai expulsá-la por ter se casado? Fique fora disso, João. Mamãe disparou. Você não tem ideia do que ela fez. O que ela fez foi criar uma família, a tia Patrícia disse calmamente. Isso é realmente tão imperdoável? Mamãe não a respondeu, suas costas rígidas enquanto ela olhava pela janela da sala de jantar. Eu peguei minha bolsa e caminhei até a porta, parando por um momento. Para o que vale a pena, mãe? Eu nunca quis que fosse assim. Eu sempre esperei que um dia você aceitaria o Ricardo. Aceitasse a gente. Acho que eu estava errada. Eu saí da sala de jantar com o máximo de dignidade que pude, embora minhas pernas estivessem fracas e minhas mãos estivessem tremendo. Enquanto eu subia as escadas para pegar minhas coisas, eu ouvi o murmúrio das vozes aumentar atrás de mim, discussões explodindo entre os membros da família. No meu quarto, eu rapidamente joguei minhas coisas na mala, lágrimas embaçando minha visão. Eu liguei para o Ricardo, que atendeu no primeiro toque. Lígia, o que aconteceu? Eu contei, eu disse, minha voz falhando. Eu contei a todos sobre nós. Sobre nosso casamento. Mamãe me expulsou. Você está bem? Para onde você vai? Eu vou para um hotel hoje à noite e vou voar para casa amanhã, eu disse, fechando o zíper da mala. Eu sinto muito, Lígia, ele disse suavemente. Eu gostaria de estar aí com você. Eu também, eu sussurrei. Enquanto eu carregava minha mala escada abaixo, encontrei o tio João esperando no hall de entrada. Eu te levo para um hotel? Ele disse, pegando a mala de mim. O que a Diana está fazendo não é certo. Obrigada, eu consegui dizer, grata pela pequena gentileza. Enquanto caminhávamos para a porta, mamãe apareceu da sala de jantar. Seu rosto estava composto agora, mas seus olhos estavam vermelhos. Então, você realmente vai embora? Ela disse, não exatamente uma pergunta. Você me pediu para ir. Eu respondi simplesmente. Ela balançou a cabeça uma vez, um movimento brusco e rápido. Você deixou sua escolha clara, Lígia. Não, mãe. Você fez a escolha para nós dois há 3 anos. Eu apenas vivi com as consequências. Eu saí pela porta sem olhar para trás, embora eu pudesse sentir os olhos dela em mim, enquanto o tio João colocava minha mala em seu carro. Enquanto nos afastávamos da casa, eu tive um vislumbre dela na porta. Uma figura pequena e rígida, emoldurada pela luz, observando sua filha partir para o que poderia ser a última vez. No carro, o tio João olhou para mim. Seu pai teria gostado do Ricardo, sabia? Ele nunca se importou com toda essa bobagem de status que sua mãe é obcecada. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Nós dirigimos em silêncio para o hotel onde o Ricardo já tinha reservado um quarto para mim. Antes que eu saísse do carro, o tio João apertou minha mão. Dê um tempo a ela, Lígia. Ela é teimosa, mas te ama. Eventualmente, ela vai perceber o que está perdendo.
Eu não acreditei nele naquele momento, muito crua com o confronto para imaginar qualquer caminho para a reconciliação. Enquanto eu fazia o check-in no hotel sozinha, minha família celebrando sem mim a apenas alguns quilômetros de distância, eu senti um profundo sentimento de perda e, surpreendentemente, alívio. O segredo tinha sido revelado. A vida dupla tinha acabado. O que quer que viesse a seguir, pelo menos eu o enfrentaria honestamente, com Ricardo ao meu lado. O voo de volta para Curitiba na manhã seguinte foi um borrão. Eu me movi pelo aeroporto em um torpor, revivendo os eventos da noite anterior na minha mente, analisando cada palavra, cada expressão, me perguntando se eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente. No momento em que o avião aterrissou, eu tinha passado pela tristeza, raiva, culpa e voltado de novo várias vezes. Ricardo e Alice estavam esperando no portão de desembarque. Minha filha pulando de excitação com uma placa caseira que dizia "Bem-vinda de volta, mamãe", em suas pequenas mãos. A visão deles, minha família de verdade, rompeu o entorpecimento que tinha me envolvido desde que saí de Florianópolis. Eu peguei Alice em meus braços, respirando seu cheiro doce, sentindo seus pequenos braços se apertarem em volta do meu pescoço. "Senti sua falta, mamãe", ela sussurrou, e eu tive que morder o lábio para não chorar. Ricardo nos abraçou, sua presença constante me ancorando. "Como você está aguentando?" Ele perguntou baixinho, enquanto caminhávamos para o carro. "Eu não sei", eu respondi honestamente. Parece que eu a perdi de novo, mas também como se eu a tivesse perdido anos atrás e apenas não quisesse admitir. Os dias que se seguiram foram estranhamente pacíficos. O peso do segredo tinha sido levantado e apesar da dor da rejeição da minha mãe, eu me sentia mais leve de alguma forma. Eu me dediquei a estar presente com Alice, saboreando momentos comuns que muitas vezes tinham sido ofuscados pelo estresse de manter minha vida dupla. Abraços matinais, histórias de dormir, viagens de fim de semana ao parque, tudo assumiu uma nova doçura, agora que não eram manchados por mentiras. Uma semana após o confronto, eu recebi uma mensagem da tia Patrícia. "Sua mãe não está falando com ninguém que defendeu você", ela escreveu, "mas vários de nós gostaríamos de manter contato. Tudo bem para você?" Eu enviei de volta meu endereço de e-mail e número de telefone, tocada pela pequena rebelião dos meus parentes. Nas próximas semanas, eu recebi mensagens de vários membros da família. Alguns curiosos sobre minha vida secreta, outros simplesmente expressando apoio. O tio João enviou fotos de reuniões de família que eu tinha perdido ao longo dos anos, junto com histórias sobre meu pai que mamãe nunca tinha compartilhado. Da minha mãe havia apenas silêncio. Eu realmente não tinha esperado mais nada, mas cada dia que passava sem contato aprofundava a dor da perda. Ricardo me observava verificar meu celular obsessivamente, seus olhos cheios de preocupação, mas ele nunca me pressionou ou ofereceu garantias vazias. Ele simplesmente me amou através de tudo, constante e paciente como sempre. Um mês depois da reunião, uma carta chegou na nossa caixa de correio, endereçada a mim na caligrafia distinta da minha mãe. Eu a encarei por um longo tempo antes de encontrar a coragem de abri-la. "Lígia", começou, sem querida ou outra saudação carinhosa. "Eu tenho pensado no que aconteceu na reunião. Embora eu não possa perdoar a enganação que você praticou por 3 anos, eu reconheço que minhas próprias ações podem ter contribuído para a sua decisão. Seu pai sempre dizia que eu era muito rígida, muito preocupada com as aparências. Talvez ele estivesse certo. A carta continuou por várias páginas, alternando entre a raiva justificada pelas minhas mentiras e o reconhecimento relutante de seu papel na criação da situação. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era mais autorreflexão do que eu já tinha visto dela. "Eu não sei para onde vamos a partir daqui", ela concluiu, "mas eu percebo que não estou pronta para perder minha única filha ou para continuar perdendo a vida da minha neta. Se você estiver disposta, talvez pudéssemos conversar por telefone em algum momento." Eu chorei enquanto lia a carta e depois a li novamente com Ricardo, analisando cada palavra em busca de significados ou manipulações ocultas. No final, nós decidimos juntos que isso representava um ramo de oliveira genuíno, embora imperfeito. Eu liguei para ela no domingo seguinte. A conversa foi tensa e estranha,
nós duas evitando cuidadosamente qualquer coisa que pudesse desencadear outro confronto. Nós conversamos sobre o tempo, sobre o jardim dela, sobre a creche de Alice. Foi superficial, mas foi um começo. Aquelas ligações de domingo se tornaram um ritual semanal. Gradualmente, as conversas se tornaram mais longas e mais substanciais. Ela fez perguntas sobre o Ricardo, de forma hesitante no início, depois com um interesse crescente. Eu compartilhei histórias sobre nossa vida juntos, nossa casa, nossos planos para o futuro. Ela ouvia, ocasionalmente oferecendo comentários que revelavam que ela ainda estava processando a realidade das minhas escolhas. "Você comprou uma casa?" ela perguntou durante uma ligação. A surpresa era evidente em sua voz. "Com um jardim?" "Sim, mãe. O Ricardo cultiva vegetais. Alice tem sua própria pequena horta onde ela planta girassóis." Uma pausa. Seu pai sempre quis ter uma horta. Eu nunca tive paciência para isso. 3 meses depois da reunião, mamãe perguntou se ela poderia nos visitar. Eu e Ricardo discutimos longamente, pesando os benefícios potenciais contra o risco de reabrir velhas feridas. No final, decidimos convidá-la, mas nos nossos termos desta vez. "Você será bem-vinda para visitar." Eu disse a ela durante nossa próxima ligação. "Mas você precisa entender que esta é a nossa casa, nossa vida. Eu preciso que você respeite isso. Que respeite o Ricardo como meu marido e pai da Alice." "Eu entendo," ela disse, sua voz atipicamente mansa. "Eu gostaria de tentar, Lígia. Eu realmente gostaria." A primeira visita dela foi tensa, mas civilizada. Ela chegou com uma boneca cara para Alice e uma garrafa de vinho para o jantar, ambos oferecimentos de paz à sua maneira. Quando Ricardo a cumprimentou na porta, ela estendeu a mão rigidamente, que ele pegou com um sorriso caloroso que nunca vacilou, apesar do óbvio desconforto dela. Alice, alheia à complexa história entre sua avó e seus pais, encantou mamãe com sua curiosidade e energia. No final do primeiro dia, eu peguei mamãe sorrindo genuinamente, enquanto Alice lhe mostrava a coleção de pedras que ela tinha juntado do nosso jardim. Naquela noite, depois que Alice estava na cama, nós 3 sentamos na sala de estar, a conversa hesitante e cuidadosa. Finalmente, mamãe colocou sua taça de vinho e olhou diretamente para o Ricardo. "Eu te devo um pedido de desculpas," ela disse formalmente. "Eu te julguei injustamente, com base em critérios superficiais que não têm nada a ver com seu caráter ou sua capacidade de fazer minha filha feliz. É claro para mim agora que você a fez feliz de maneiras que eu não consegui reconhecer." Ricardo balançou a cabeça, aceitando suas palavras com graça. "Obrigado por dizer isso, Diana. Tudo o que eu sempre quis é que a Lígia fosse feliz. Nós 2 queremos isso." Mamãe se virou para mim, então, sua expressão suavizando. "Eu perdi tanta coisa da sua vida, Lígia. 3 anos de casamento, o nascimento da Alice e seus primeiros passos. Eu sempre vou me arrepender disso. Eu me arrependo das mentiras." Eu admiti. Eu odiava viver desse jeito, sempre escondendo metade da minha vida de você. A culpa suficiente para nós 2. Ela disse suavemente. "Talvez possamos fazer melhor daqui para frente." Foi o mais perto de um entendimento mútuo que nós já tínhamos alcançado. A visita terminou com planos hesitantes para mamãe voltar para o aniversário de Alice em outubro e uma promessa de enviar atualizações e fotos regulares nesse meio tempo. O processo de cura foi lento e não sem contratempos. Mamãe ocasionalmente voltava aos velhos padrões, fazendo comentários sutis sobre nossa casa modesta ou questionando nossas escolhas de parentalidade. Mas agora, em vez de engolir minha mágoa ou evitar o confronto, eu calmamente estabeleceria limites. "Esse comentário foi ofensivo, mãe", eu diria. "Se você continuar a falar conosco dessa forma, teremos que encerrar esta visita mais cedo." Para minha surpresa, ela geralmente cedia, às vezes até pedindo desculpas. Parecia que o medo de perder sua conexão comigo e com Alice superava sua necessidade de controlar e criticar. Não era perfeito, mas era progresso. À medida que os meses passavam, nosso relacionamento se transformou lentamente em algo novo, algo mais saudável. Mamãe começou a mostrar um interesse genuíno no trabalho de Ricardo.
Na nossa vida em Curitiba, nas escolhas que tínhamos feito juntos, ela ainda ocasionalmente expressava opiniões que me faziam estremecer, mas a ponta afiada do julgamento tinha amolecido. No quarto aniversário de Alice, mamãe voou para a celebração. Ela trouxe um álbum de fotos que tinha criado, cheio de fotos minhas quando criança, do meu pai, da nossa família, antes que tudo desmoronasse. Para a Alice, ela disse, para que ela saiba de onde ela veio. Naquela noite, depois da festa, eu encontrei mamãe sentada na nossa varanda dos fundos, olhando para as estrelas. Eu me juntei a ela, enrolando um cobertor nos meus ombros contra o frio do outono. Obrigada por ter vindo, eu disse suavemente. Significou muito para Alice e para mim. Ela balançou a cabeça, ainda olhando para o céu. Seu pai a teria amado tanto, e ele teria tido orgulho de você, Lígia, da vida que você construiu, da mãe que você se tornou. Eu não tenho dito isso o suficiente. Nós ficamos em um silêncio confortável por um tempo, o momento mais pacífico que nós tínhamos compartilhado em anos. Finalmente, ela falou novamente. Eu estava errada, sabe? Sobre o Ricardo, sobre o que faz uma vida boa, sobre tantas coisas. Eu estava tentando te proteger do desapontamento, da luta. Eu e seu pai, nós tivemos nossos desafios. Eu queria algo mais fácil para você. A vida não é fácil, mãe, eu disse gentilmente. Mas ter pessoas que te amam por quem você realmente é torna as partes difíceis suportáveis. É isso que o Ricardo me dá. O que o papai te deu, eu acho. Ela se inclinou e apertou minha mão, um gesto físico raro de uma mulher que sempre tinha mantido uma certa distância. Sim, ela disse simplesmente. Ele deu. A jornada de cura com a minha mãe continua até hoje. Nós ainda temos momentos de tensão, velhas feridas que ocasionalmente reabrem. Mas nós encontramos um caminho a seguir baseado na honestidade, no respeito e no reconhecimento mútuo de que as conexões familiares são preciosas demais para serem sacrificadas por orgulho ou controle. Através desta jornada difícil, eu aprendi lições inestimáveis. Eu aprendi que o amor verdadeiro te aceita como você é, sem condições ou expectativas. Eu aprendi que, às vezes, as escolhas mais difíceis, as que mais doem no momento, levam ao maior crescimento. Eu aprendi que a honestidade, mesmo quando dolorosa, é em última análise menos destrutiva do que a enganação. Mais importante, eu aprendi a definir família não por sangue ou obrigação, mas por amor e escolha. Ricardo e Alice são minha primeira família, a que eu escolhi e criei. Minha mãe está aprendendo a ser parte dessa família em novos termos, que respeitam nossa autonomia e dignidade. Enquanto eu observo Alice brincando com sua avó no nosso jardim, o braço de Ricardo em volta da minha cintura, eu sinto uma sensação de paz que um dia parecia impossível. O caminho até aqui foi mais longo e mais doloroso do que eu jamais imaginei que seria. Mas estando neste momento, eu sei que cada passo foi necessário. Nossas vidas são moldadas, não apenas pelo amor que recebemos, mas pelos limites que estabelecemos, pelas verdades que contamos e pela coragem que encontramos para sermos autenticamente nós mesmos, mesmo quando isso nos custa caro. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é permanecer firmes em nossa verdade, mesmo quando dói. Porque só então a verdadeira cura pode começar. Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas da sua família e sua própria felicidade? Como você lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se isso ressoou com você. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, as escolhas mais difíceis levam aos resultados mais bonitos.